Oi, Manuela, tudo bem? Bom, aproveitando hoje o dia do trabalho, já que você me botou para trabalhar, eu vou te dar uma brincadeira, viu? Vou te dar uma orientação sobre as figuras espaciais, né? Porque as figuras planas você já conhece, mas toda figura espacial é formada por faces de figuras planas. Quais são as figuras planas? O quadrado, o retângulo, o círculo, o trapézio. Todas essas figuras são figuras planas. As figuras espaciais são aquelas formadas por faces. E eu queria dividir o seguinte: existem as figuras espaciais que rolam. Se você botar ela numa superfície inclinada, ela vai rolar. Por exemplo, o cilindro, se você botar o cilindro numa superfície inclinada, ele vai rolar. O cone, né? O cone é aquele chapeuzinho do palhaço. Depois eu te mostro aqui. Também vai rolar, né? A esfera é a bola de futebol, também vai rolar. E existem as figuras que não rolam, que são os primas e as pirâmides. Aqui nós estamos aqui com os prismas. Eu vou te mostrar a diferença que existe entre prima e pirâmide, porque as figuras que rolam é mais fácil da gente entender. Pelo que eu entendi, o teu professor está dando os prismas. Olha, aqui eu tenho dois prismas. Esse prisma triangular e esse prisma aqui quadrangular. Por que eu sei que esse prisma é... Por que eu sei que isso é um prisma? Como é que se classificam os prismas? As bases são iguais. Olha aqui, ó. Aqui é um triângulo e esse aqui também é um triângulo igual a esse que está aqui em cima. Aqui é um quadrado, aqui também é um quadrado igual ao que está aqui em cima. E as faces dos prismas são todos retângulos, retangulares. Então isso aí é um prisma. Vou te mostrar mais dois aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, olha. Esse aqui. Aqui é um prisma triangular também, né? As faces são todas retângulo. As bases, as laterais são todas retângulo. As bases, triângulo. Esse aqui, ó, se você for contar aqui o número de lados, vai dar um pentágono, né? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliás, um hexágono. Um hexágono. E aqui embaixo é o mesmo hexágono, né? E as laterais são todas retângulo. Tem outra aqui do lado, ó. Vamos ver aqui essa do lado. Olha. Ó. Esse aqui é um trapézio, né? Aqui é um trapézio. Trapézio, lembra do trapézio? Trapézio, ele tem base menor e base maior. Aqui também é um trapézio, igual aquele lá de cima. E, como eu havia dito, as laterais são retângulos. Aqui o outro, ó. Esse aqui também pode ser considerado um quadrado ou um retângulo. Ó, a base é um quadrado ou um retângulo iguais e as laterais são todas retângulos. Então essas são as figuras consideradas chamadas prisma. Então o prisma, ele tem as laterais retangulares e as bases vai depender do número de lados que tiver cada base, tá ok? Vamos passar para outra fase aqui agora. Agora aqui eu posso mais ou menos orientar você da diferença que existe entre os prismas e os objetos que rolam. Prisma não rola, mas esses aqui eu já falei que rolam. Aqui é uma esfera, depois você vai aprender, eu acho que é o último assunto que você vai aprender, é trabalhar com as esferas. O cone também, que faz parte das figuras que rolam, e o cilindro, né, que faz parte que é a bola de futebol, é um exemplo de esfera. O chapeuzinho do palhaço, aquele do aniversário de criança, que é um exemplo de cone, e o rolinho de papel higiênico, que é um exemplo de cilindro. E aqui embaixo eu tenho, esse aqui é um prisma, né, conhecido como paralelepípedo, e esses dois aqui são pirâmides, que fazem parte de um outro grupo. A diferença que existe entre as pirâmides e os prismas, porque a pirâmide ela só tem uma base. Só tem uma base. Ela tem um vértice lá em cima e embaixo é uma base. Vértice e uma base. E o nome da pirâmide vai depender de acordo com a sua base. Quantos lados tem a sua base? Essa pirâmide aqui, que é um quadrado, né? É quadrangular, é uma pirâmide quadrangular. E essa aqui, que a base é um triângulo, é uma pirâmide triangular. Agora eu acho que você sabe a diferença que existe entre prisma, que é um objeto que não rola, esfera, cilindro e cone, que são objetos que rolam, e pirâmide, né? Então, a partir de agora a gente vai
eu vou falar sobre as fórmulas que você está fazendo muita confusão e mais tarde a gente pode estar fazendo os exercícios usando essas fórmulas. Bom, vamos trabalhar com as fórmulas, né? Do prisma, né? Vamos falar no prisma, porque as outras coisas você ainda vai aprender. Bom, olha, a fórmula é uma só, tá? A fórmula é uma só. Não existe para cada figura a fórmula. O que vai variar é que tipo de prisma você tem. Eu vou começar até aqui por baixo, ó. Sua confusão está aqui. Eu vou começar aqui por baixo. Tá vendo? Aqui, ó. Bom, para você achar a área total, o nome já está dizendo, área total. É a área que envolve as bases e que envolve as laterais. Então o que você vai fazer? Como são duas bases, primeiro você vai calcular separadamente a área da base. Se a base for um triângulo, você vai calcular a área do triângulo. Aí você tem que conhecer a forma que determina a área do triângulo. Se a base for um quadrado, você vai ter que saber qual é a forma que calcula a área do quadrado. E assim por diante. Se for um pentágono, mesma coisa. E tem esse 2 aqui na frente, porque esse 2 representa que são duas bases iguais. Por isso é que tem o 2. Isso é a área total. Duas bases que tem o 2. Então, deixa eu botar aqui para você. Vou botar aqui um AT, que representa a área total. E depois você vai somar com a área lateral. A lateral é um retângulo, sempre retângulo. Mas eu botei esse S aqui porque vai depender de quantos retângulos tenha. Se tiver 3 retângulos, você vai achar a área de um e somar ou multiplicar por 3, né? Somou isso tudo aqui, você tem uma coisa chamada de área total. Então, para você achar a área total, você tem que saber como se calcula a área do retângulo, como se calcula a área de um triângulo, como se calcula a área de um pentágono, dessas figuras todas, porque vai depender da base para você calcular. Existem alguns exercícios que pedem só para calcular a área lateral. Aí ele está falando a respeito das laterais do retângulo, que é o retângulo. E tem uns que pedem para calcular somente a área das bases. E tem um que pede a área total, que é tudo. O nome está dizendo, a área total é tudo. O professor deve também falar no volume, né? Para você achar o volume de qualquer prisma, você vai ter que achar a área da base. Aí nesse caso aqui é uma área só. Não precisa multiplicar por 2. Tá? É uma área só, a área da base e a altura do prisma, né? O que é a altura do prisma? É a distância entre as bases. Aí normalmente o problema dá essa altura, né? Determinar o volume de um prisma quadrangular cuja altura vale tanto. Ele está se referindo à altura do prisma. Ele só vai deixar para você calcular a área da base. Agora, além disso, eu coloquei lá em cima algumas fórmulas que seria interessante você colocar no seu formulário, aquele formulário que eu separei para você. Olha, como é que se calcula a área de um triângulo se caso a base for triangular? Ó, 3 vezes o lado ao quadrado multiplicado pela raiz quadrada de 3. Tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui uma raizinha. Aqui é a raiz. Raiz quadrada de 3. Essa é para calcular a área se caso as bases forem triangular. Se caso a base for pentagonal, aqui tá aqui, ó. É a soma das 5 vezes, se for pentagonal é 5, né? 5 vezes a área lateral, porque você calcula a área lateral e multiplica por 5. Multiplicado pelo apótema. O apótema eu não tenho aqui desenhado, mas o professor vai receber. O apótema não é o lado, é um pedaço que vai do meio até o lado do polígono. Isso aí ele vai falar depois. E se faz o lado for hexagonal, a base for hexágono, então é essa aqui, ó. 6 vezes o lado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 sobre 4, tá? Então, você tem que colocar essas fórmulas na sua agenda, no seu formulário, porque quando você precisar, é só você usar, tá? Aqui eu botei a área lateral, falei que é um retângulo, a área total está aqui explicando, enfim, tá tudo aqui certinho para que você possa entender. Quando ele começar a passar os exercícios, aí eu te explico como se faz os exercícios, tá bom? Mas inicialmente isso é que é mais importante.